Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida com o pastor Alan Amora. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Pega aí a palavra do Senhor e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos meditar na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, iremos ler a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1 diz assim, ó: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Agora vai comigo para o versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Eu vou reler o versículo 15. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Agora eu leio e você repete em seguida, bem alto, vamos lá, e bem forte, hein? Prepara os pulmões aí, para repetir bem alto e bem forte, vamos lá. E eles, olha, ficou bonito, hein? Vamos lá, e eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Quer dizer que até hoje muitos judeus não creem em Jesus por causa da mentira que foi anunciada. Os soldados receberam muito dinheiro, não foi pouco, foi o quê? Muito, para pregar uma mentira de que Jesus não ressuscitou, que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Mas eu pergunto, você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que Ele está aqui neste lugar? Então agora, coloque o Evangelho sobre o assento e vamos dar para o Senhor Jesus a melhor salva de palmas. Isso, aplauda e diga glória a Deus.
Pai querido e amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem com teu Espírito, toma o teu lugar nesse altar. Que eu diminua e o Senhor cresça. Remove todo embaraço e obstáculo. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém. Pode tomar o teu assento dando glória a Deus. Já prepara aí papel e caneta para você fazer anotações. Sempre que você vier aqui na Paz e Vida, traga o Evangelho, traga um caderno, traga uma caneta, para você anotar tudo aquilo que você vai aprender aqui, porque cada pregação ministrada aqui na Paz e Vida é um verdadeiro estudo bíblico. E para você gravar na memória tudo que vai ser ensinado, é necessário você anotar. Amém? Então vamos lá. Jesus, ele passou por 3 tribunais. O primeiro tribunal foi o religioso, aonde ele foi julgado no Sinédrio. E depois Jesus ele foi para o tribunal penal, que foi no pretório, aonde Pilatos julgava os criminosos que eram acusados de um crime. Depois Jesus vai passar pelo tribunal político, na fortaleza Antônia. Ele vai ser julgado por Herodes. Ele vai passar por 3 tribunais, e em todos eles não vão achar nenhuma culpa em Jesus, não vão achar nele nenhum pecado, mas mesmo assim, ele vai ser condenado à pior morte que alguém poderia sofrer, que é a morte de cruz. A morte de cruz era a sentença dada para os piores criminosos, para estupradores, homicidas, para pessoas que cometiam atos execráveis. Mas qual era a culpa de Jesus? Não havia culpa nenhuma nele, mas ele foi condenado em meu lugar e em teu lugar. A palavra diz em Isaías 53 que ele tomou sobre si as nossas dores, e ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Oh glória! Jesus então vai ser condenado. Ele vai levar uma sessão de açoites, com um chicote que tinha várias tiras de couro, e nas pontas tinha pedaços de ossos, chumbo. E ele vai levar vários açoites, e cada vez que ele levava um açoite, arrancava pedaços da sua carne, rasgava, de maneira que os ossos, alguns ossos dele, ficaram expostos. Alguns estudiosos até dizem que na sessão de açoites, muitos prisioneiros morriam, e outros tinham as suas vísceras expostas. Jesus vai ser açoitado, e depois ele vai ser crucificado, vai ficar 6 horas na cruz agonizando, e vai morrer. E os principais da religião judaica, o sumo sacerdote e outros que faziam parte da cúpula, eles vão pedir a Herodes
para que envie soldados para guardar o túmulo, a sepultura de Jesus. Pois Jesus várias vezes havia dito que ele iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. E eles então diziam para Pilatos: olha, manda soldados para guardar o túmulo, porque os discípulos dele vão roubar o corpo e vão dizer que ele ressuscitou. Só que no domingo, ao raiar do sol, os soldados estavam ali acordados, vigiando, quando de repente uma luz resplandece ali, uma glória resplandece, um terremoto acontece, a pedra que estava fechando o túmulo, preste atenção nesse detalhe, ela estava selada. Sabe o que é selada? Quer dizer que ela estava chumbada na parede, ou seja, estava colada. Não tinha como uma pessoa mover aquela pedra, não tinha como 2 pessoas, 3 pessoas moverem aquela pedra. A palavra diz que um terremoto veio, um anjo desceu em cima da pedra, a pedra foi removida e o Senhor Jesus ressuscitou. Oh, glória! Glória a Deus! Agora veja bem, era para os sacerdotes, ao receberem essa notícia, era para eles rasgarem as vestes, se humilharem, pedirem perdão a Deus por tudo que fizeram contra Jesus. Era para eles se arrependerem dos pecados, se converterem, porque os soldados eles vão correndo contar o que tinha acontecido, e os sacerdotes, ao invés de se converterem, ao invés deles se arrependerem do que eles haviam feito, eles vão agora dizer: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão anunciar que os discípulos dele vieram de madrugada e roubaram o corpo. Olhe para mim, preste atenção, porque agora nós vamos entrar na mensagem. Há muito tempo, há um esforço muito grande para negar a ressurreição de Cristo. Essa não foi a primeira e a única vez que tentaram desacreditar a ressurreição de Cristo. Essa não foi a primeira e nem será a última. Nós vamos ver no decorrer da história, várias vezes, religiões querendo negar um fato de que Jesus ressuscitou. Essa aqui foi a primeira, mas eu estou aqui com uma aula do curso de teologia gratuito aqui da Paz e Vida, um curso de alto nível. Inclusive hoje eu vou dar a bolsa de estudos para todos vocês, porque nós vamos iniciar novas turmas. E aqui nessa aula eu vou mostrar para você algumas religiões que têm se esforçado para negar a ressurreição de Jesus. Atualmente, uma certa organização religiosa, eu vou falar abertamente, os Testemunhas de Jeová, eles investem milhões e milhões de dólares para distribuir em todo o mundo literaturas e livros que afirmam que Jesus ressuscitou apenas em espírito.
Os testemunhas de Jeová, eles dizem que Jesus ele só ressuscitou em espírito. Então veja que aqui é uma nova estratégia para negar a ressurreição de Cristo. Mas esse argumento é uma heresia, e a palavra de Deus ela já faz essa heresia cair por terra, porque a palavra nos mostra que Jesus ele não ressuscitou apenas em espírito. Porque eu te pergunto, um espírito ele pode ser apalpado? Sim ou não? Um espírito pode comer alguma coisa? Mas olha só o que aconteceu no Evangelho de Lucas. Depois que Jesus ressuscita, ele vai aparecer para os 11 discípulos, os quais estavam escondidos no cenáculo. E Jesus então, aqui nesse texto sagrado, ele faz cair por terra essa mentira de que ele ressuscitou apenas em espírito. Esse argumento já cai por terra aqui. Veja comigo, Lucas capítulo 23, versículo de número 36, diz assim: e falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum o quê? Algum espírito. Lucas 23, ou melhor, 24. Eu falei errado, né, gente? Me perdoa, vamos lá. Lucas capítulo 24, versículo 36. Lucas 24, 36. Diz assim, ó: e falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Os testemunhas de Jeová também dizem, veja, eles também dizem assim, que o seu cadáver foi retirado da sepultura pelo próprio Jeová. Também ensinam que Jesus usou outro corpo para se apresentar aos discípulos e assim dar a entender que havia ressuscitado em carne. Mas veja, não tinha como ser outro corpo, porque Jesus mostrou a marca nos pulsos e nos pés, a prova cabal de que aquele ali era Jesus e não outro, não um ator, um impostor. Era a marca nas mãos, ou melhor, alguns estudiosos dizem que são nos pulsos, porque dizem que se fosse nas mãos, as mãos poderiam se rasgar, fazendo o corpo da pessoa que estava crucificada cair. Então as marcas nos pulsos e nos pés comprovam que não era outro, mas sim o mesmo que havia sido crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Oh glória! Existe também uma outra mentira que tem sido pregada a respeito da ressurreição de Jesus. O Alcorão
o livro sagrado de 1,3 bilhão de muçulmanos ensina, e por dizerem, matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora sendo na realidade certo que, embora não sendo na realidade certo que o mataram, olha aí, nem que o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. O Alcorão diz que Jesus, ele não morreu, que ele não foi crucificado e que aquilo lá foi uma atuação, um espetáculo, foi uma simulação. Você está compreendendo isso, sim ou não? O Alcorão diz que Jesus não chegou nem a morrer, mas eu quero que você agora preste atenção. A morte de cruz era uma morte terrível, porque a pessoa morria lentamente. Uma pessoa chegava a demorar 9 dias para morrer. Então ela ficava exposta ao sol, ao frio, os bichos pousavam, comiam a carne da pessoa, estava exposta à chuva. Então os romanos, eles tinham o golpe de misericórdia, que era quando eles quebravam as pernas, e ao quebrar as pernas, o corpo que com o apoio ficava um pouco ereto, ele ficava pendido, e a caixa torácica comprimia os pulmões, fazendo a pessoa morrer por asfixia, ou seja, isso acelerava a morte. Uma outra maneira que eles usavam para dar o golpe de misericórdia, eles furavam o lado do crucificado, e esse furo atingia o coração, fazendo então a morte ser acelerada. E foi isso que os soldados fizeram. Ao ladrão da direita, eles quebraram as pernas. Ao ladrão da esquerda, eles também quebraram as pernas. Mas a Jesus, eles não quebraram as pernas, por quê? Porque Jesus já estava morto. Porém, para eles se certificarem, para o soldado poder dar a certidão de óbito, né? Ele então furou o lado de Jesus, e quando ele fura o lado, o que é que sai? Sangue e água. Sabe por que saiu sangue e água? Porque o nosso coração, ele tem uma bolsa envolvendo ele, chamada pericárdio, e essa bolsa, a bolsa que estava envolvendo o coração de Jesus, ela estava com água devido a Jesus estar com dificuldades de respirar. Então Jesus vai ser perfurado, e o soldado, ele vai dar o atestado de óbito. Ele não desmaiou, como dizem algumas religiões, ele não simulou, mas está comprovado que ele realmente morreu. Vai comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19. Olha o que diz aqui a palavra. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número, glória. João capítulo 19, versículo 33 diz: mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados que lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e o quê? E aquele que viu testificou. Sabe o que é testificar? Essa palavra testificar significa comprovar, confirmar, testemunhar.
Então aqui diz: e aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também o creiais. Então essa mentira do Alcorão também cai por terra quando nós lemos aqui a palavra. Mas existe uma outra mentira que tem sido pregada a respeito da ressurreição. O livro Jesus na Índia, escrito por Mirza Sahib, diz assim, por isso eu provarei neste livro que Jesus, a paz esteja com ele, realmente não morreu na cruz, nem se elevou aos céus, nem pode ser esperado que ele retornará à terra dos céus. Digo mais, ele morreu com 120 anos em Srinagar, Kashmir. Olha, palavra difícil, hein? Srinagar, fala aí comigo, Srinagar, Srinagar, Kashmir. E a sua sepultura está em Kanyar, região de Srinagar. Os indianos creem que Jesus morreu com 120 anos lá na Índia. São várias as mentiras que têm sido pregadas, e eu pergunto para você: ei, Dona Maria, ei, por que esse esforço tão grande para negar a ressurreição do nosso Senhor? Por que se investe milhões e milhões para negar a ressurreição de Cristo? Sabe por que isso? Porque a ressurreição, ela é a base do cristianismo. Se tirar a ressurreição, então estar aqui não faz sentido nenhum. É verdade ou não é? Sim ou não? Se tirar a ressurreição do evangelho, então nós nos reunirmos aqui, nós cultuarmos aqui, não faz sentido, porque nós estamos aqui porque temos uma esperança, e a nossa esperança é que assim como Jesus ressuscitou, aqueles que crerem nele e permanecerem fiéis, esses, quando Jesus voltar, se eles tiverem morrido, eles ressuscitarão primeiro e terão um corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e terão um corpo glorificado e irão morar com Cristo na glória. Diga glória a Deus. Essa é a nossa esperança. E Satanás, ele sabe. Satanás, ele tentou de todas as maneiras impedir Jesus de ele cumprir a missão de salvar a humanidade. Ele tentou, quando foi anunciado pelos reis magos que Jesus Cristo, o rei dos judeus, havia nascido. Satanás, ele vai usar Herodes para descer um decreto mandando matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Depois o diabo vai tentar Jesus no deserto para fazê-lo pecar, mas Jesus venceu. Depois Satanás vai usar a Pedro. Jesus disse: olha, convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja julgado, condenado, açoitado, morra, mas ao 3º dia ressuscite. E Pedro disse: não, Senhor, longe de ti. O diabo tentou de todas as maneiras impedir Jesus de morrer na cruz, mas como ele viu que não conseguiu, ele agora tem trabalhado para desacreditar, porque a salvação, ela acontece quando a pessoa crê no Evangelho. E o que é? Qual é a mensagem central do Evangelho? Que Jesus veio a este mundo
viveu sem pecado, Ele morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou e em breve voltará. Para uma pessoa ser salva, ela precisa crer e confessar. Veja comigo em Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9. Carta aos Romanos, diz assim no versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O diabo, ele quer destruir a tua fé na ressurreição de Cristo, porque uma vez destruindo, não há sentido para a pessoa continuar vindo à igreja, não há sentido para a pessoa renunciar ao pecado, não há sentido para ela obedecer a palavra. Mas eu quero mostrar para você hoje provas, evidências de que Jesus ressuscitou. A primeira evidência que Jesus ressuscitou é que ele foi visto por mais de 500 discípulos. Antes dele subir aos céus, Jesus vai reunir todos os discípulos e ele então vai dar as últimas instruções. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Abra, por favor, nós já estamos encerrando essa mensagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 1. Quem está vivo dá um brado de glória a Deus. Quando você achar, diga achei. Quem está dormindo, diga aleluia. Olha aí, não pode dormir agora, gente. Ai, ai, vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas. Cefas era um dos nomes do apóstolo Pedro. Foi visto por Cefas e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha aqui, olha aqui, Jesus apareceu para os 12, para Maria Madalena, ele apareceu para 500 pessoas, e o mais impressionante, ele apareceu também para uma pessoa que não era crente, porque alguém pode dizer assim, ó, esses 500 aí viram Jesus porque eles eram crentes e foram sugestionados, e a pessoa, a mente humana, ó, a mente humana ela é capaz de fantasiar as coisas através da sugestão. Alguém poderia dizer, mas Paulo antes era quem? Como é que era o nome dele antes? E o que é que ele era? Perseguidor.
Ele era perseguidor, ele inclusive consentiu na morte de Estevão, que foi apedrejado até a morte. Mas quando Paulo estava no caminho de Damasco, ele estava com cartas para ir até Damasco, prender muitos cristãos. Paulo vai ver uma luz muito forte que vai fazer ele cair do cavalo. E quando ele cai do cavalo, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a luz foi tão forte que ele ficou cego. Quem és, Senhor? Quem és? Quem és? Então Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E desde aquele dia, Saulo, que era perseguidor, ele se tornou um pregador do Evangelho, disposto até a morrer por amor ao Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Como que alguém pode se dispor a morrer por uma coisa que nem sabe se é real, por uma coisa que nem sabe que é verdade? Se Paulo e todos os outros discípulos tinham coragem até de morrer por causa de Jesus, é porque realmente o Evangelho é verdadeiro. Jesus ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja. Oh, glória! Para encerrar, sabe qual é uma das maiores provas que Jesus ressuscitou? São as vidas que têm sido transformadas. Qual é o homem que tem o poder de pegar um drogado, um prostituto, um homossexual? Qual é o homem que tem o poder de pegar uma pessoa que está marginalizada e recuperar essa pessoa? Qual é o homem que tem o poder de recuperar um estuprador, um homicida e transformar ele num pregador? Qual é o homem que tem o poder de curar o câncer? Qual o homem que tem o poder de ressuscitar uma pessoa que está morta? Qual é o homem que tem o poder para fazer todas essas maravilhas? Uma das outras provas que Jesus ressuscitou são os sinais que têm acontecido, as vidas que têm sido transformadas pelo poder do Evangelho. Toda a igreja fique de pé, vamos aplaudir o Senhor. Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou. Vamos aplaudir mais, igreja. Ele está aqui, Ele ressuscitou. Se você crê, dá um brado de glória a Deus aí. Oh, glória. Agora, diante de tudo que eu preguei para você, você precisa hoje tomar uma decisão. De nada adianta você ouvir toda essa explanação, achar legal e até mesmo acreditar se você não tomar uma decisão. Qual é a decisão? De receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Uma pessoa só vai receber a salvação a partir do momento que ela crê no Evangelho e ela confessa publicamente que Jesus é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você crê que Jesus morreu pelos teus pecados, porque Ele passou por 3 tribunais e em todos os 3 Ele foi considerado o quê? Inocente. Ele passou por 3 tribunais e
em todos eles, ninguém achou uma culpa nele, mas ele levou a nossa culpa. Se você crê que Jesus morreu pelos teus pecados, ressuscitou, então você tem que recebê-lo, confessá-lo. Então você que quer receber a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, levante a sua mão direita agora. Você que ergueu a tua mão, vem aqui à frente, venha, vem meu querido, vamos aplaudir o Senhor. Coloca a sua mão sobre o local do coração, fecha os olhos, vem meu querido, vem, vamos aplaudir, igreja. Coloca a mão sobre o local do coração, fecha os teus olhos, agora eu vou fazer o segundo convite a você que talvez até já recebeu Jesus, mas você se afastou do caminho, você não permaneceu, você deixou a dúvida entrar no teu coração e você desanimou e saiu do caminho. Hoje o Pai está te chamando para voltar. Você que quer voltar para o caminho, levante a sua mão direita agora. Você que quer se reconciliar com Jesus, ergue a tua mão direita. Pastor, mas eu não estou longe de Jesus, eu só não estou indo na igreja. A partir do momento que você deixa de ir à igreja, você se afastou de Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se eu cortar o dedo e jogar fora, o que vai acontecer com ele? Vai secar e vai morrer. Assim aquela pessoa que está longe da casa de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Então se você está afastado e hoje quer voltar, quer se reconciliar, levante a sua mão direita. Tem alguém que quer hoje se reconciliar com Deus? Não tem? Agora eu vou fazer o último convite. Jesus ele disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Uma pessoa, ela confirma que ela crê em Jesus quando ela se batiza nas águas. Enquanto ela não se batiza, ela ainda não oficializou que ela realmente é discípula de Jesus. Então você que ainda não é batizado e vai se batizar no próximo batismo, levante a sua mão direita. Você que levantou a sua mão, vem aqui para frente, venha. Oh, glórias! Vocês que estão aqui à frente, dobra os joelhos aqui. Dobra os joelhos, vocês que estão aqui diante do altar, dobra os joelhos aqui. Coloca a mão direita sobre o local do coração e ore assim comigo, diga: meu Deus e meu Pai, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Apaga o meu nome do livro da culpa e escreve no livro da vida e faz morada em meu coração, em nome de Jesus. Vamos agora orar por você. Continua com os teus olhos fechados. A igreja estenda as mãos em direção a essas vidas. Santo Deus e Pai querido, eu te apresento cada vida que está prostrada diante do teu altar, não se ajoelhando diante de nós, porque nós também estamos de joelhos, orando, intercedendo por cada vida. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, os mova a cada dia no teu caminho, na tua presença. Que o Senhor faça, ó Deus, com que eles permaneçam firmes. Apaga o nome deles do livro da morte, da condenação, e escreve no livro da vida. Abençoa também essas pessoas que estão decididas a se batizar. Oh Senhor, vem com o teu poder, fazendo com que a cada dia elas permaneçam firmes nesse propósito e elas venham viver uma nova caminhada contigo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida com o pastor Alan Amora. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.